66 milhões de anos atrás, um meteorito pôs fim à era dos dinossauros. Por 165 milhões de anos, sua dinastia reinou, mas tudo desmoronou num piscar de olhos. O mundo ao redor deles começou a sufocar. Cinzas e poeira bloquearam o sol, levando à morte rápida de plantas e herbívoros. Para os predadores restantes, a Terra virou uma zona de guerra sombria, onde todos lutam para sobreviver. Quando as cinzas se dissiparam, no entanto, a Terra conseguiu se recuperar como sempre fez. O meteorito pôs fim ao Mesozoico, mas deu início à Era do Cenozoico, a era em que vivemos hoje. Neste novo mundo, florestas subtropicais cobriam quase todo o globo. Uma nova linhagem de animais, os mamíferos, emergiu das sombras dos dinossauros para conquistá-lo. Nas começos do Cenozoico, no entanto, os mamíferos ainda eram bastante pequenos e discretos. Depois, eles se diversificaram em várias formas e tamanhos, do menor camundongo à maior baleia. Entre eles estavam os predadores de topo, e hoje conheceremos alguns. No entanto, como veremos, não só os mamíferos se tornaram predadores de topo no Cenozoico. Venha descobrir quem dominou esse novo planeta conosco. Fósseis impressionantes do início do Cenozoico foram achados na América do Norte. Nessas florestas do Paleoceno, várias criaturas pequenas corriam pelo subbosque e saltavam entre as árvores. Havia comida abundante para os animais que sobreviveram e evoluíram após a extinção em massa que matou os dinossauros, e essas selvas passaram por uma grande diversificação da vida animal como resultado. Onde há pequenos herbívoros, quase sempre há carnívoros para caçá-los. Após a extinção dos dinossauros, algumas linhagens de mamíferos, como Ankylogon, tornaram-se predadores temidos. Você pode não conhecer Ankylogon, um mamífero placentário pouco conhecido do início do Paleoceno no Novo México, mas que impactou muito seu ambiente. Embora não se parecesse realmente com nada que exista hoje, talvez pudesse ser mais comparado a um grande cachorro com um pouco de urso ou hiena misturados. Embora seu crânio tivesse o mesmo tamanho que o de um urso pardo moderno, seu corpo seria proporcionalmente menor, e estima-se que o animal inteiro pesasse no máximo 52 quilos. Ankylogon era um mesoníquido, membro de um grupo de carnívoros semelhantes a cães que prosperou nas florestas do Paleoceno. Ele é famoso por suas mandíbulas poderosas, que eram usadas para agarrar e rasgar pedaços de carne de uma carcaça. Seus membros anteriores também eram reforçados com grandes músculos, que podem ter sido usados para derrubar a presa ou mantê-la no lugar, enquanto os dentes faziam a maior parte do trabalho. Curiosamente, esse animal era sexualmente dimórfico, com machos e fêmeas de aparências distintas. Cientistas compararam duas mandíbulas de Ankylogon e notaram que uma era bem maior, com caninos mais longos. Isso pode ser interpretado como pertencente a um macho, que talvez usasse suas impressionantes características dentárias para exibição durante a época de acasalamento. Talvez o Ankylogon vivesse em grupos, como leões, caçando e viajando juntos nas florestas do início do Cenozoico na América do Norte. No ambiente subtropical, o Ankylogon teria muitas presas à disposição na caça. Ele dividia as florestas com anfíbios, tartarugas, lagartos, aves, marsupiais, ungulados e outros mesoníquidos menores. Também estavam presentes aqui, no entanto, grupos de mamíferos muito mais desconhecidos. Leptictídeos saltadores, parecidos com musaranhos, corriam pela vegetação rasteira, enquanto grandes panterodontes, semelhantes a preguiças, agitavam a vegetação ao se mover. Nas árvores viviam os plesiosiaformes, os primeiros primatas pré-históricos vagamente semelhantes aos atuais, enquanto arctossuquianos, parecidos com guaxinins, caçavam pequenas presas no chão. Esses mamíferos logo se diversificariam em novas formas que dominariam o mundo do Cenozoico. Comparando, as baleias evoluíram de pequenos animais semelhantes a cães para os gigantes dos oceanos em menos tempo do que se imagina. Com o tempo, as baleias se transformaram em animais semelhantes a lontras, focas e crocodilos, tornando-se totalmente aquáticas e incapazes de deixar o mar.
Algumas adotariam formas menores, caçando peixes e buscando vegetação nas costas, enquanto as basilosaurídeas eram grandes predadores de topo. O mais famoso de todos é o Basilosaurus. Agora, o nome Basilosaurus faz parecer que ele era uma espécie de dinossauro que sobreviveu até mais tarde. Estava longe disso. Em 1834, os primeiros cientistas que estudaram seus fósseis pensaram se tratar de uma serpente marinha gigante e a nomearam assim. O nome genérico significa lagarto-rei, mas esse gigante era tão mamífero quanto nós. Diferente de mim ou de você, esse monstro das ondas podia chegar a 17 a 20 metros de comprimento. Ao contrário dos parentes modernos filtradores e pacíficos, Basilosaurus era o principal predador do mar de Tétis interior. Na época em que a baleia viveu, isso ia da atual costa oeste da Europa ao centro da Ásia. Uma espécie, Basilosaurus isis, parece ter sido bem adaptada para caçar os maiores animais do seu ambiente, neste caso, outras baleias. Ela preferia águas rasas e cheias de ervas marinhas, o que permitia grande diversidade de presas. Baleias menores, parecidas com golfinhos como o Dorudon, viviam aqui e eram do tamanho ideal para serem caçadas por esse gigante. Com uma mordida de cerca de 16 mil newtons, similar à dos crocodilos atuais, esse titã do mar atacava a cabeça da presa, despedaçando-a ao conseguir uma boa pegada. Ele pode ter atacado o Dorudon quando estavam mais vulneráveis, dando à luz em lagoas rasas, atingindo mães e filhotes recém-nascidos. No entanto, não era apenas o Dorudon que Basilossauro poderia ter caçado. Sabemos que essa espécie caçava peixes, do pequeno Pycnodus até o grande tubarão Striatolamia. Mas será que também caçava mais mamíferos? Nas águas rasas do Tétis, onde vivia o Basilossauro, habitavam diversos mamíferos aquáticos e semi-aquáticos. Mirotério, um parente dos primeiros elefantes que lembrava um porco, era adaptado à natação e talvez cruzasse águas para buscar alimento. Na água, o Mirotério era muito vulnerável, principalmente diante de um animal grande e poderoso como o Basilossauro. Além disso, a baleia vivia junto ao Protocerátopo, parente antigo dos peixes-boi e dugongus, vulnerável a ataques mesmo nas melhores circunstâncias. O Basilossauro provavelmente foi um dos animais mais adaptáveis do Tétis no Eoceno. Embora o Cenozoico seja conhecido como Era dos Mamíferos, alguns répteis ainda dominaram ecossistemas. Um desses répteis era o colossal jacaré Purussauro, da época do Mioceno no Brasil, Peru, Venezuela, Panamá, Argentina e Colômbia. Esse gênero, muito comum e eficiente, media de 10 a 12 metros e meio e pesava entre 5,5 a 6,5 toneladas. Além disso, estima-se que o Purussauro era capaz de exercer uma força de mordida superior a 5 toneladas, tornando-o um temível predador de topo, capaz de enfrentar praticamente qualquer animal grande em seu ambiente. Esse ambiente era formado por floresta tropical próxima ao litoral em toda a América do Sul, além de rios e estuários no interior. Devido à grande biodiversidade do ambiente, poucos animais escapariam da caça de um Purussauro adulto. Acredita-se que ele enfrentava grandes preguiças terrestres, como Magdalena bradyis, e golfinhos de rio, como Pibonista. Grandes roedores, parentes da capivara, entravam na água com frequência e serviam de refeição para o Purussauro. Enquanto isso, nas margens dos rios e estuários, crocodilianos como Gripossuchus, Murussuchus e Charictosuchus podem ter sido vítimas ocasionais das mandíbulas gigantes do mega-jacaré. Ao caçar, o Purussauro usava seus dentes longos e levemente recurvados para prender o corpo dos animais que conseguia capturar. A força esmagadora da mordida, combinada com o efeito perfurante dos dentes, tornava a fuga particularmente difícil para quase qualquer animal preso ali dentro. Os dentes do Purussauro eram achatados no topo e se alargavam perto da mandíbula. Assim, o crocodiliano não corria risco de quebrá-los. Assim, ele podia ser violento com suas presas, sacudindo-as na água ou fazendo o famoso giro da morte dos crocodilianos ao subjugá-las. Como os crocodilianos atuais, Purussauro era um caçador de emboscada, mantendo os olhos acima da água para se disfarçar como tronco ou galho nos rios turvos onde vivia.
No último instante, o réptil atacaria, suas mandíbulas enormes envolvendo a presa para sempre. No início do Mioceno, onde hoje é o Quênia, um dos mais temidos predadores mamíferos vagava pelas pradarias. Embora seu nome signifique grande leão em Swahili, Simba Kubwa não era um felino. Pertencia à família Hyaenelidae, um tipo de hienodonte. Os hienodontes foram predadores mamíferos incrivelmente bem-sucedidos durante as épocas intermediárias do Cenozoico e eram adaptados para caçar grandes presas poderosas. Simba Kubwa, em particular, era mais pesado do que um urso polar moderno, podendo atingir pesos de até 1.500 quilos. Em vida, ele teria se parecido com uma mistura de leão, lobo e urso, mas não tinha parentesco próximo com nenhum deles. Embora o crânio do Simba Kubwa tenha sido bastante restaurado, podemos aprender muito sobre o animal apenas observando-o. Dentro de suas mandíbulas, os dentes molares eram equipados com lâminas carniceiras, que funcionavam como pedras de amolar dentro da boca do predador, afiando constantemente seus dentes a cada vez que os abria e fechava. Seu grande porte foi atribuído ao fato de o animal ter evoluído para caçar presas tão grandes quanto elefantes antigos, e seus parentes, além de rinocerontes e outros grandes mamíferos ungulados. Porém, esse estilo de vida especializado pode ter causado a ruína de Simba Kubwa. Ao caçar esses gigantes de reprodução lenta até a extinção, ele pode ter ficado sem alimento e também desaparecido. Simba Kubwa, diferente do felino de mesmo nome, era visto como um predador solitário de topo, caçando sozinho nas planícies. Ao caçar, provavelmente teria adotado a técnica de emboscada vista nos grandes felinos modernos, aproximando-se sorrateiramente de grandes animais em meio à grama alta, o que o ajudava a se camuflar. No último instante, o hienodonte, semelhante a uma hiena, atacaria com as patas, cravando garras nas partes vulneráveis da presa. Muito maior que qualquer ser vivo nas savanas africanas atuais, Simba Kubwa era uma visão aterrorizante até cerca de 22 milhões de anos atrás. Claro, há muitos outros predadores do topo do Cenozoico que não conseguimos abordar hoje. Lobos terríveis, ursos gigantes, aves do terror e os famosos tigres dente de sabre existiram mais tarde no Cenozoico. Esses carnívoros, além dos famosos dinossauros, são predadores pré-históricos icônicos. Mas hoje decidi destacar aqueles que nem sempre ganham atenção. Como sempre, muito obrigado por assistir. Conte pra gente nos comentários qual é o seu predador de topo favorito do Cenozoico e por quê. Não se esqueça de curtir, dar hip e se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo.